Nessa noite nós vamos estar meditando um pouco na palavra do Senhor Jesus. E eu quero já, assim, de começo, fazer uma pergunta para os amados. E eu quero que vocês pensem, tentem lembrar aí. A pergunta é, um de vocês já teve alguma oração que não foi respondida? Já teve alguma oração? Aquela oração que você pediu, que você desejava tanto, mas Deus não te respondeu? Algum de vocês? Porque eu já tive. E eu creio que alguns de vocês também já teve. Aquela oração que aparentemente você buscou, você clamou, você chorou, talvez jejuou, levantou de madrugada, buscou, e Deus não te respondeu. Eu acho que sempre tem essa oração, e também às vezes aquela oração que mesmo você fervorosamente buscou, clamou, e Deus não te respondeu. Eu vou falar para vocês que não estamos sozinhos, porque na Bíblia também teve pessoas que clamou ao Senhor e Deus não respondeu. Por mais que pareça assim difícil, por mais que pareça falar assim, Deus não responde a oração? Que isso? Você vai falar hoje sobre oração não respondida? É exatamente sobre isso, amados. Que muitos estão aí abandonando Deus, porque crê que Deus tem que responder todas as orações. Porque é colocado na sua mente que Deus tem que responder. Deus é aquele que responde as nossas orações. Se você jejua, se você busca, se você clama, Deus responde. E nessa noite nós vamos confrontar contra a verdade que está na palavra do Senhor Jesus. E vamos aprender de Deus, porque tudo é no propósito dele. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. Amém? Os amados podem ficar sentados assim como estão. Só peço que prestem atenção na palavra, para que ela sirva, nos seus momentos difíceis. Que diz, para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. E por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que me afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, por mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Senhor, fala conosco nessa noite, ó Deus. Queremos buscar de Ti, ó Pai, o conhecimento, a sabedoria que vem de Ti, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar nessa noite, ó Deus, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém, amados? Essa é uma das orações não respondidas na palavra do Senhor. Paulo, homem de Deus, que escreveu quase todo o Novo Testamento. Ele não teve a sua oração respondida, por mais que ele clamasse, por mais que ele pedisse a Deus. Ele fala que 3 vezes ele orou ao Senhor, e a oração não foi respondida. E será, amados, porque muitas vezes a nossa oração não é respondida? Será porque muitas vezes que colocamos diante do Senhor a nossa necessidade
expomos para o Senhor que precisamos que o Senhor responda essa oração. E você busca constantemente, clama ao Senhor. Primeira coisa, amados, que você tem que colocar em mente é a vontade de Deus. Paulo, ele pediu a Deus. Ele fala que 3 vezes ele orou ao Senhor. E não só Paulo. Várias outras pessoas na Bíblia. E aí você pode parar para pensar que seja feita a vontade de Deus. Quem lembra aí da oração, o modelo de oração que Jesus deixou para nós? Está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13, que diz: portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu não vou continuar, mas os irmãos sabem. Quantas pessoas gostam de buscar, através da oração do Pai Nosso, um modelo que Cristo deixou de oração. E uma das coisas é que seja feita a vossa vontade. Amados, quando nós temos no nosso coração o desejo imenso de algo, você busca por algo que você quer que Deus te ajude, que Deus responda positivamente, que seja um sim de Deus. Você esquece dessa palavra. Você esquece desse modelo de oração que é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feito a vossa vontade. Quantas vezes não colocamos a vontade de Deus em primeiro lugar? Quantas vezes desejamos, mas não queremos orar ao Senhor, porque temos medo de Deus não responder nossas orações. Temos medo de não ser a vontade de Deus. Às vezes dobramos nosso joelho, fazemos nossos clamores, mas não fala: Senhor, que seja feita a tua vontade. Que a tua vontade opere em mim. Que em minha vida seja feito o teu querer. Amados, nem sempre Deus vai responder as nossas orações. Nem sempre Deus vai atender aquilo que você quer, porque a vontade dele tem que ser maior. Muitas vezes o pai, ele nega o filho. Às vezes o filho não entende. Fala: não vou te dar. Quantas vezes nós temos que negar algo para os nossos filhos, porque sabemos que não é o melhor para ele. E os nossos filhos muitas vezes não compreendem o não. Pensa que é porque o pai não gosta. Primeira coisa: ele não gosta de mim, por isso que ele não me atendeu. Depois: mas ele nem liga para mim. Ele nem sabe que eu existo. E aí vai enumerando diversas coisas. E assim é nós. Nós somos assim, começamos a enumerar diante do Senhor: Senhor, o Senhor não respondeu as minhas orações. O Senhor não atendeu o meu pedido, o Senhor não me ama, o Senhor esqueceu de mim. Quem sou eu aqui na terra? E você começa a falar com o Senhor: quem sou eu? Eu não sou ninguém. E aí você começa a fazer inúmeras queixas diante do Senhor. Amados, nem sempre Deus vai fazer aquilo que nós queremos. O não de Deus é uma resposta de oração. O não do Senhor é uma resposta para você, muitas vezes. E Paulo, por mais que ele orasse, por mais que ele clamasse, o espinho dele não foi tirado. Ele entendeu que o Senhor não queria tirar. Era uma resposta para ele. Eu sei que é difícil. Como é difícil, muitas vezes, o não de Deus. Como é difícil entender esse não. Porque não é a vontade de Deus. E temos que conviver com o não. Talvez você para no seu tempo e fala: poxa, se Deus tivesse ouvido a minha oração. Se o Senhor tivesse ouvido a minha oração, talvez a minha vida não seria desse jeito. Teria sido diferente. Não era a vontade de Deus.
E você tem que aprender a conviver com a vontade do Senhor Jesus, que é aquilo que Ele quer para você. Ele enxerga além daquilo que você possa imaginar. Você só enxerga o aqui e agora, Deus te enxerga lá longe, no presente. Lá no futuro, o Senhor enxerga. E aí você pode parar e pensar, mas por quê? Também Deus não atende a minha oração. Tem pessoas, amados, que gostam de colocar um tempo para Deus responder. No seu tempo. As coisas têm que acontecer no seu cronograma. Ah, Senhor, tal tempo o Senhor tem que me responder. O tempo é de Deus. Coloque isso na sua cabeça. O tempo é de Deus. Não põe cronogramas, não põe dias. O Senhor tem que me responder tal dia, em tal horário. Eu tenho até tal dia, Senhor, eu vou fazer uma oração, 21 dias de oração e jejum. E o Senhor vai ter que me responder. Não é o tempo seu. É o tempo de Deus. E às vezes parece que Deus não responde no seu tempo. Porque Ele não está assim prontamente a fazer aquilo que você quer. Nós somos filhos. E Deus ama os seus filhos, assim como o pai ama o seu filho. Deus ama o seu filho. E Ele sabe qual é o melhor para ele. E faz-me lembrar de Marta. Na ressurreição de Lázaro, avisou Jesus, olha, Lázaro está doente. Jesus falou, essa doença não é para a morte. E Jesus continuou, aí avisou Jesus novamente, olha, Lázaro está doente. Jesus demorou 4 dias até chegar lá. Lázaro já estava morto há 4 dias. E quando Jesus chegou na cidade onde Lázaro estava, logo Marta gritou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não estaria morto. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não estaria morto. Não é no seu tempo. Jesus quis mostrar para Marta que não é no tempo do homem, é no tempo de Deus. E quando Jesus, Ele viu toda aquela situação daquela família, amados. Já estavam 4 dias. É claro que ela falou assim, Jesus falou para Marta, Ele há de ressuscitar. E Marta logo prontamente respondeu, eu sei, Senhor, que Ele vai ressuscitar. Lá nos dias da ressurreição de todos os mortos. Mas o Senhor Jesus tinha um propósito, amados. O Senhor tinha planos. Porque os planos nossos não são os planos de Deus. Quando Ele não chegou a tempo, parece que Ele não chegou a tempo de curar Lázaro. Parecia uma causa perdida. Jesus não apareceu. Pensa na decepção de Marta. Jesus, amigo de Lázaro. Nós avisamos Ele. Jesus poderia ter chegado a tempo e curado Lázaro. Ela sabia disso. Jesus tinha esse poder. Por que Jesus não apareceu a tempo? Porque Jesus tem teu tempo, amados. O tempo não é seu. O tempo é de Deus. É o tempo de Deus em nossas vidas. E nós temos que saber isso. Quando nós nos rendemos, nos prostramos aos pés do Senhor. E deixamos que o Senhor faça a vontade dEle. E deixamos que o Senhor faça no seu tempo. No tempo de Deus, você vai aprender, saber que é o Deus Todo-Poderoso que manda na sua vida. Que é esse Deus que parece demorar, parece não mais saber quem é você. Parece que esqueceu de você. Que você vai se prostrar diante dEle e derramar na sua presença. E saber que é a vontade dEle. É no tempo dEle. Aí você pode perguntar, mas lá em Mateus capítulo 7, versículo 8 diz, pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Ué, Tenilza, o que é isso? A Bíblia diz, tudo o que pede, pois tudo o que pede, recebe.
O que busca, encontra. E o que bate, abre-se-lhe-á. Parece até um cheque em branco, né, amados? Parece que Deus deixou lá um cheque em branco, que você pode escrever o que você quiser. Tudo que você quiser pode pedir. Leitores da palavra do Senhor entendem esse versículo. Pessoas que leem a palavra do Senhor entendem esse versículo, não é um cheque em branco. Epa, você está enganado. Aí você pode falar, mas Deus, como assim, Senhor? Como assim esse versículo fala tudo que a gente pede em oração? Crentes recebereis. E eu não recebi a minha oração. Eu não tive respostas nas minhas orações. Não é um cheque em branco, amados. Busque na Bíblia. Busque ler a palavra do Senhor. Paulo, por mais que ele clamasse ao Senhor, por mais que ele pedisse a Deus, ele não foi atendido. Mas Paulo não ficou questionando Deus. Ele não ficou murmurando. Talvez ele tinha motivos de só falar, não, para mim chega. Eu só vivo perseguição. Eu só vivo dificuldade. Passo necessidade. Tem um problema, não sei, né? A Bíblia não relata qual é o espinho da carne de Paulo. Mas ainda tudo isso, e o Senhor não me responde, é justificativa para me afastar de Deus. Como muitas pessoas afastam de Deus, achando que é justificativa para Ele. Eu afasto de Deus porque Deus não me atende. Eu não vou mais orar porque minhas orações não são atendidas. Eu não vou mais à igreja porque lá no Senhor não fala mais comigo e não tem ouvido os meus clamores. É justificativa. Quantas pessoas têm se justificado dessa forma, não querendo mais orar? Porque quem pede, recebe. Quem bate, a porta se abre. Você tem entendido errado. Por que não lê a palavra de Deus? Não deixa as escrituras de Deus falar no seu coração. Tem deixado o inimigo falar, é só vitória, é só bênção. É só bênção. Amados, o servo de Deus, fiel que conhece a palavra de Deus, ele sabe que lutas virão, que provas virão, que tempestades virão. Mas quando nós estamos com Cristo à nossa frente, nós entendemos que tudo é propósito de Deus. Tudo é um plano de Deus, tudo é a vontade de Deus, tudo é no tempo de Deus. É Ele que revela em nós a sua vontade. É Ele que revela a sua vontade, por mais que o não de Deus dói, por mais que o silêncio de Deus nos entristece. Quando você dobra o seu joelho e que você sabe que Deus não vai responder, mas você sabe de uma só certeza que Ele está com você. Você tem uma certeza que Ele está te ouvindo e que Ele sabe qual o melhor para você. Quando Jesus ia ser crucificado, já estava na cruz, Ele também clamou 3 vezes que afastasse dele, se possível, afastasse dele aquele cálice. E o que Jesus disse foi, seja feita a tua vontade, não a minha. Amados, era um plano de salvação. Olha, se Deus tivesse ouvido aquela oração, aquele pedido, aquele clamor de Jesus, aquele sofrimento de Jesus, como seria o plano de salvação? Aí você para pensar e diz, nem sempre a sua oração vai ser respondida. Porque Deus tem um plano na sua vida. Deus tem propósito, entenda que o Senhor tem propósito na sua vida. E você tem que buscar e clamar ao Senhor Jesus. Para que o Senhor venha e fale ao seu coração. Que o Senhor venha na sua mente e que você possa entender os planos de Deus. Muitas vezes não dobramos mais nossos joelhos. Não temos mais força para ler a palavra do Senhor. Às vezes só ouvimos
mensagens, que é mais fácil. Né? Aquela oração que você já escuta pronta. Vou escutar uma oração aqui, isso aqui já é suficiente. Enquanto eu me preparo aqui, eu vou escutando essa oração. Eu vejo, amados, às vezes eu venho para o trabalho, eu vejo pessoas com seu celularzinho, e pessoas que não são evangélicas, sempre ouvindo uma reza, alguma coisa assim. E eu fico pensando assim, meu Deus, será que parou para ter um momento com Deus? Ou será que aquilo só é suficiente? Será que você está tendo o teu tempo de oração? Ou porque Deus não te respondeu do jeito que você queria, no seu tempo, na sua vontade? Você já não clama mais o Senhor? Eu vou pôr aqui, pastor Elias orando, já é suficiente para mim. Ele já está orando para todo mundo. Eu vou ouvir uma mensagem aqui, já é suficiente. Não é suficiente. A sua comunhão com Deus é sua. A sua comunhão com Deus ninguém vai fazer. Pastor nenhum conseguirá. Por mais que ele ore por você, mas a decisão é sua. Por mais que você queira, que escute mensagens, escute louvores, mas você tem que ter um momento com Deus de oração. Por mais que você fale, Deus não me ouviu, Deus não me ouve, Deus está em silêncio, você tem que orar. A Bíblia diz que tinha um rei que Deus já tinha dado a sentença para ele, e ele se entristeceu tanto que Deus olhou e respondeu sua oração. Amados, é desse jeito. E a Bíblia diz que nós temos que clamar ao Senhor. E sabe por quê? Muitas vezes nossas orações não são atendidas porque o nosso desejo de algo não é bom. Eu desejo, eu oro, eu clamo a Deus, mas não é bom para mim. E Deus sabe disso. Olha o que Tiago, capítulo 4, versículo 3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Quantas vezes as pessoas pedem a Deus que seja próspero? É pecado? Não é. Mas para que será que você vai usar toda a sua prosperidade? Será que quando você chegar até onde você quer, você usará para a glória de Deus? Para que o nome do Senhor seja exaltado? Ou será que isso vai te afastar? Aí tem pessoas que têm que viver eternamente com sua bicicleta. Ou nem sem bicicleta. Porque por mais que ele clama ao Senhor para que o abençoe, Deus sabe que não pode abençoar. Porque vai afastar de Deus. Por mais que clame ao Senhor, o Senhor não vai abençoar. Amados, porque nossos corações muitas vezes estão ligados a essas coisas da terra. Muitas vezes nós estamos tão ligados aqui, que tudo que nós pedimos é material. Você começa da sua saúde até a prosperidade no seu trabalho. Mas nunca você fala: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, que eu sou pecador e eu necessito da tua graça. Nunca você chega diante do Senhor e fala: Senhor, eu reconheço como tu és grande, como tu tens sido maravilhoso comigo, porque mesmo sendo pecador, o Senhor tem me dado saúde. O Senhor tem me abençoado com a tua graça, com a tua presença. Eu sinto a tua presença. Quantas vezes pedimos e pedimos mal. Não deixamos o Espírito Santo invadir nossos corações. Não buscamos santidade. E o medo de ficar aqui na terra. Tem pessoas que acham que morreu, acabou tudo. Amados, nós vivemos para a glória. Nós não estamos aqui só de passagem, nós somos forasteiros. Nosso lugar não é aqui. Coloque isso na sua cabeça, temos que buscar Deus todos os dias. Temos que viver em santidade. Paulo reconheceu que a graça, Deus falou assim: olha, Paulo, a minha graça te basta,
porque o poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo falou assim, é quando sou fraco, é que sou forte. É quando eu vivo em perseguições, lutas, é que sou forte, porque é aí que eu busco ao Senhor. Que aí eu vou para o joelho orar, que eu vou para o jejum, para a oração. É nesse momento que o Senhor habita em mim, porque a graça do Senhor era suficiente na vida dele. E mais interessante, amados, que Paulo, ele deixou o Senhor envolver ele de tal maneira que ele já não vivia mais para o mundo. Tudo que ele fazia, ele tinha a direção de que o alvo dele era Cristo Jesus. Mesmo com perseguições, lutas, dificuldades, o alvo dele era Cristo. E ele entendia que, por mais que o Senhor não respondesse, ele poderia não ficar contente. Mas ele entendeu que a graça do Senhor era suficiente. Assim como Jesus. Por mais que o Senhor não respondeu, a sua oração naquele momento de dor e de tristeza, ele entendeu que viver para Cristo, viver em obediência a Deus era suficiente. Viver em obediência porque o plano, o propósito de salvação era suficiente. Muitas vezes, amado, o que falta a nós é alinhar com o propósito de Deus. Ficar alinhado com o seu propósito. Mas como eu vou alinhar o meu propósito com o propósito de Deus? Como é que eu vou saber que os meus planos são planos de Deus? Que a minha vontade é a vontade de Deus? Como eu vou saber isso? Como eu vou saber que tudo que eu vou fazer é a vontade de Deus? Vivendo na oração, na leitura da palavra de Deus. Outro lugar você não vai encontrar resposta. Você não vai encontrar a sua resposta no meio de seu sofrimento, da sua angústia. Você apontar para Deus, Deus, tudo em minha vida poderia ser diferente. Tudo poderia ser diferente, mas o Senhor não quis ouvir as minhas orações. Não adianta. O propósito de salvação, o plano de Deus na sua vida é com você. É viver em santidade com Deus. E o Senhor tem, amados, o propósito. Nós temos que obter graça, assim, deixando o nosso eu. Como é difícil abandonar o nosso eu, a minha vontade, o meu querer. Aquela palavra, Senhor, eu quero tanto, Senhor. Como eu quero isso, Senhor. O Senhor sabe que eu preciso. O Senhor falar, não vou te dar, você não precisa. Você não pode ter. Porque o Senhor te conhece. O Senhor me conhece, amados. Quantas vezes eu orei ao Senhor pedindo algo. E pedia mesmo. E eu jejuava, orava, clamava ao Senhor. E a resposta que eu tive foi um não. Chora, a gente chora, entristece. Muitas vezes nos ficamos magoados. Parece que Deus não gosta mais da gente. É assim. Mas é o Senhor que te quer. O amor de Deus é esse. É o cuidado de Deus na sua vida. É o cuidado de Deus na vida de Paulo. O cuidado de Deus com Jesus, mesmo que não respondeu às orações dele. Daquela angústia. É o cuidado de Deus na sua vida. Entenda isso. Ponha isso na sua mente. E busca conhecer a Deus. Busca ser agradecido ao Senhor. Viver em santidade. Em oração. Na busca constante. Mesmo com o não de Deus. Entenda que é propósito de Deus, é a vontade dEle. E a vontade dEle, o Senhor não vai deixar para fazer a sua vontade. E aí a gente tem que o quê? Fazer? Adorar a Deus. Quando Deus não responde, é adorar a Deus. Uma vez eu estava orando ao Senhor e o Senhor não me respondeu o que eu queria. E eu chorei muito, assim, fiquei muito triste mesmo. Que não era a vontade dEle.
E aí o Senhor veio falando assim, e eu falei assim, meu Deus, como que a gente faz quando Deus não responde nossas orações? E o Senhor falou, é adorar. É só adorar. É você adorar a Deus. Pelo cuidado dele, amados. Foi cuidado, foi zelo demais. Foi cuidado de Deus que Ele sabia que era o melhor para a minha vida. E assim o Senhor faz, porque Ele ama os seus filhos. E Ele quer bem. E Ele tem zelado por cada um de nós. Nós temos que viver essa verdade em nossas vidas. Porque o Senhor tem promessas para você. O Senhor tem promessas para mim. O Senhor tem promessas para nós. Mas Ele quer, primeiramente, a maior promessa é que você viva em santidade, viva em obediência, viva somente para Deus. Renuncie o seu eu, assim como Paulo teve que fazer. Renunciar a si mesmo e deixar que a graça de Deus fosse suficiente, que a graça de Deus manifestasse em sua vida. E ele foi um grande homem de Deus, porque ele entendeu o propósito do não de Deus. Ele entendeu o propósito, assim como Marta teve que entender a demora de Jesus. Jesus demorou demais. Esse é o propósito de Deus em nossas vidas, amados. Que o Senhor possa falar em seu coração. Que você possa viver em oração. Parece que falando essa palavra, parece que não é mais para orar. Não, é para buscar mais. É para buscar mais, para que seus passos sejam guiados por Deus. Para que seus passos sejam guiados pelo nosso Deus Todo-Poderoso. E que dia após dia haja renúncia de você mesmo. Para que o Senhor, o poder de Deus se aperfeiçoe em você. Para que a glória de Deus chegue até você. E que você crie uma intimidade com Deus. A ponto de um não de Deus você entender e adorá-lo. E agradecer. Porque mesmo que você não entenda no momento, você vai entender que é o melhor para a sua vida, porque Deus vai te mostrar. Ele vai revelar a você. Amém? Que essa palavra possa falar no seu coração. Que nós possamos viver para Deus. Viver para Cristo Jesus. E que o Senhor possa, cada dia, estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Não a sua vontade. Não o seu tempo, não querer de Deus, mas querer mais de Deus, de viver para Ele, para a glória dEle. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos clamar ao Senhor nessa noite. Fala para o Senhor que você quer viver algo novo diante dEle, mas que você quer viver para a glória dEle, quer viver a vontade do Senhor. Quer viver um novo homem, uma nova mulher. Uma mulher que aceita o não de Deus como o melhor para a sua vida. Porque entende que o Senhor quer o melhor para os seus servos. Senhor, te louvo, ó Deus, por essa palavra, Senhor. Porque bem antes de falar aos corações, o Senhor já havia falado comigo, ó Deus. E eu creio, Senhor, que nessa noite tem alguém que precisa ouvir essa palavra, Deus. Que o Senhor toque no coração desse, meu Deus. Que o Senhor toque, que o Senhor move, ó Deus. Que eles buscam mais e mais de Ti, renunciar ao seu eu, Senhor. E que o Senhor, Deus, seja primeiro lugar na sua vida, Deus. Que o Teu Espírito Santo toca, move nos corações, ó Deus. Trazendo alegria no seu ser, Senhor, contentamento, Senhor, porque sabendo que o Senhor é que cuida, é o Senhor é que faz, Senhor, é o Senhor que age no momento certo, na hora certa, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós a Tua graça, Senhor, derrama sobre nós o Teu poder, porque Tu és santo, Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Amém, amados? Mensagem 39.